Bom dia, gente. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a sua vida. Amém. Eu quero agradecer as pessoas que estão acompanhando esse vídeo no YouTube. Juntos nós vamos ficar agora por 1h30. Queria que você, desde o início desse vídeo, deixasse um like, compartilhasse com um amigo, porque através da internet a gente pode chegar a lugares que a gente jamais imaginou. Aí na sua casa, e quem está aqui na igreja, se você tiver uma Bíblia, eu queria que você abrisse ela aí no livro de João, no capítulo 9. Se você não tiver Bíblia, é só acompanhar aqui, que a gente vai ler junto. João, capítulo 9, no versículo 1 em diante. Jesus ia a caminho, quando viu um homem que tinha nascido cego. Eu queria que a igreja, eu queria que as pessoas que estão em casa, quem está assistindo, quem está aqui com a gente, atentasse para isso. Esse homem não ficou cego. Não foi que ele teve um problema, uma situação adversa que ele ficou cego. Não, a Bíblia relata que ele nasceu cego. Ele nunca enxergou. Vou ler de novo. Jesus ia a caminho, quando viu um homem que tinha nascido cego. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, por que o homem nasceu cego? Foi por causa dos pecados dele ou por causa dos pecados dos seus pais? Gente, se ele nasceu cego, tinha como ele ter pecado para ter nascido cego? Então alguns podiam achar: porque o pai e a mãe dele pecou, então esse garoto nasceu o quê? Cego. E Jesus respondeu dizendo: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, nem por causa do pecado de quem, gente? Dos pais dele. Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele. Diga glória a Deus. As pessoas questionavam. Eu estava falando com uma pessoa esses dias agora, a gente sentou para bater um papo, e uma pessoa disse assim: Saulo, nem tudo está no controle de Deus. Mas por que nem tudo está no controle de Deus? Se tivesse tudo no controle de Deus, o nosso país não estava uma bagunça, o mundo não estava em guerra, as pessoas não estavam se matando, não tinha tanta discórdia. Eu falei: aí que você se engana. Tudo está no controle de quem? De Deus. Repete assim comigo, diga assim, ó, tudo, diga aí, ó, diga tudo. Não, com mais vontade, diga tudo está no controle de quem? De Deus. Se tudo está no controle de Deus, se a minha vida está no controle de Deus, e as coisas ainda não aconteceram do jeito que eu quero, é porque Deus tem um plano, e na hora certa vai se cumprir. Amém? Às vezes a gente fica triste por uma situação adversa, quando perdemos um ente querido. Olha que injustiça. Você já viu crianças morrem ou não morrem? Morre ou não morre? É uma injustiça. Você vê uma criança morrer, uma criança perder a vida, e a gente tem se deparado todos os dias com atrocidades. É ligar o jornal e trazer para o nosso coração um pouco de desespero. Você percebeu que a mídia tem mostrado o como alguns homens, ou se a gente nem pode chamar isso de homens, alguns seres irracionais têm agredido suas esposas? Você já viu isso já? O homem vai lá e bate na mulher. Eu estava vendo uma reportagem, e a moça teve a coragem de mostrar o rosto. Gente, os dois olhos dela desse tamanho, porque o ex-companheiro terminou e ele não concordava, e ele desceu a lenha na mulher. A gente tem visto que o ser humano, a cada dia que passa, está pior. Mas Saulo, se ele está pior, como que está tudo no controle de Deus? Perguntaram: Senhor, será que ele pecou? Jesus respondeu: ele é cego, sim, mas não por causa dos pecados dele, ou por causa dos pecados de quem? Dos pais dele. Deus até permite algumas situações acontecerem. Deus não é mágico. Por favor, olha para o irmão do seu lado, diga assim, ó, Deus não faz mágica. Fala aí. Fala por detrás, diga assim, ó, Deus, eu falo para você que está assistindo em casa, ó, Deus não faz mágica. As pessoas, elas querem isso. Elas querem ir numa igreja, por isso que muita gente se frustra. Ela chega na igreja: pastor, ora por mim, fulano, ora por mim. Aí ela vem à igreja e ela espera que do dia para a noite, a vida dela está uma bagunça, mas do dia para a noite, ela quer que no estralar de dedos, Deus faça alguma coisa. Deus, ele não faz mágica. Deus faz o que, gente?
milagres. Repete que assim, ó, Deus faz o quê? Milagre. Aí ele falou assim, ó, no finalzinho, sim, ele é cego, para que o poder de Deus se mostre nele. Talvez hoje, quem está em casa, quem está aqui, tem uma tristeza no coração, um momento de dificuldade, um problema que você tem enfrentado. Você fala, Saulo, eu estou triste, eu estou desamparado, quem sabe parece que Deus esqueceu de mim. Hoje nós vamos falar com Ele, Ele vai trazer um pouquinho de alento ao seu coração, amém? Às vezes o filho traz um pouco de preocupação, às vezes uma situação, seja econômica, às vezes uma falta de dinheiro, você fala, eu não sei como eu vou resolver. Hoje Deus vai operar com milagres, amém? Lembra, seu irmão, diga assim, ó, Deus faz milagre. Fala pra ele aí, fala, diga, Deus ainda faz o quê? Milagre. Se você quiser, eu queria que você se colocasse de pé um instante, para a gente fazer essa oração. E se você quiser, você podia colocar as mãos no seu coração, nós vamos falar com aquele que pode nos ajudar. Deixa eu te perguntar aqui, você já foi no médico? Quem já foi no médico? Já foi no médico já? Quando você vai até o médico, não sei se você já foi, você senta diante de uma cadeira, você vai numa consulta, um agendamento, aí você senta, ô doutor, tudo bom, doutora? A primeira coisa que ele pergunta, ei, como que você está? O que o médico espera que você fale? Os problemas que você está o quê? Se queixando dele. Você não vai lá para bater papo, doutor, tá legal, a filha está na faculdade. Não, a gente não vai para isso. A gente vai lá para resolver um problema. Aí você fala, doutor, olha, eu estou sentindo uma dor aqui, eu estou sentindo uma dor ali. Eu falei, doutor, eu acho que eu estou me sentindo muito cansaço. Ele olhou para os exames, é lógico. Onde está o seu colesterol? Você vai morrer. O médico falou, você vai morrer. Eu falei, não, doutor, mas eu estou com 38, vai morrer. O colesterol está alto, está pré-diabético, se você não se cuidar, vai o quê? Vai morrer. O médico me deu um susto. Esse susto, deixou eu acordar. Quando a gente vai diante de um médico, a gente vai lá para falar. Você está diante de Deus agora, amém? Diga assim, ó, Deus está aqui. Fala aí, Deus está aqui. Tudo é muito simples, a cadeira é simples, quem está aqui no altar é simples, tudo simples. Mas se você for sincero com Ele agora, Ele vai te ouvir, amém? Se você quiser, coloque as mãos pertinho do seu coração e feche os seus olhos um instante. Pai, eu me coloco diante da sua presença, junto com essas pessoas que estão em casa, junto com esses irmãos que estão aqui na igreja. Sabe, Pai, os dias, eles não são dos melhores. Quem sabe, papai, esse irmão, essa irmã está passando uma situação adversa. Quem sabe, Jesus, o problema dele, o problema dela, aos olhos humanos não tem mais saída, não tem um remédio que talvez tire essa dor no coração, que tire esse aperto, que tire esse aflito, essa aflição, essa tristeza. Quem sabe, papai, ele já compartilhou com alguém, ele já falou para alguém, ela já falou para alguém dos seus problemas, e o conselho que ele recebeu, o conselho que ela recebeu é dizer, é assim mesmo, o mundo é assim mesmo. Aí ela falou, olha, mas o meu filho está dessa maneira. Não se conforma, é assim mesmo. Pai, nós estamos aqui, saímos da nossa casa, a gente poderia estar agora fazendo qualquer outra coisa, dormindo, descansando, mas resolvemos vir aqui falar contigo, não simplesmente para pedir o milagre, não, Senhor. Eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor faz agora milagres, mas eu coloco diante de Ti a minha vida para te pedir, tem misericórdia, papai, tenha compaixão. Olha, Senhor, para esse irmão, olha para essa irmã, que quem sabe, Deus, já não tem mais nem forças, mas capacidade de lutar, porque já lutou tanto, já bateu tanto na porta, e a porta se permanece fechada. Sabe, Deus, se o Senhor não nos ajudar, quem vai fazer isso? Se o Senhor não estender as mãos para ela, se o Senhor não estender as mãos para ele, quem que vai fazer, Pai? Quem que vai fazer aquilo que ninguém pode? O médico talvez não tenha uma saída,
mas o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o Deus dos deuses, o Senhor é o Deus que fez o céu, o Senhor é o Deus que fez o mar, o Senhor é o Deus que tudo criou, que criou a terra. Nós agora invocamos um Deus que é grande, um Deus que é poderoso, um Deus que agora não dorme, um Deus que faz aquilo que a gente nem imagina. Oh Pai, vem com a tua misericórdia, vem com a tua compaixão. Meu irmão, minha irmã, se você quiser, fale para Deus o que vem trazendo tristeza ao seu coração. Fale para Deus o que vem trazendo preocupação. Fala: Deus, a minha preocupação é essa. Fale. Não fique de boca fechada. Você está diante daquele que resolve problemas. Você está diante daquele que ouve. Sim, Deus, Ele ouve a nossa oração. Sim, Ele ouve, Ele acolhe como um bom Pai que está disposto a ouvir. Oh Senhor Jesus, vem com a sua misericórdia, vem, papai, com a sua compaixão, vem com a tua presença pairar aqui no nosso meio, para secar essas lágrimas, para secar, Jesus, as lágrimas que vem trazendo momentos de tristeza. E só o Senhor, Pai, só o Senhor pode fazer milagres. A igreja não pode, Pai. A igreja, o pastor tampouco. Esse que está aqui hoje, Senhor, tem mais erros do que acertos. Mas eu peço ao Senhor, estende as suas mãos. Estende as suas mãos de misericórdia. Estende as suas mãos de compaixão, de Pai. A tua palavra diz que o Senhor é um bom Pai. O Senhor é um Pai presente. O Senhor é um Pai, mesmo que às vezes dizendo não, o Pai que diz não também ama. Ah, Senhor, que a gente possa desfrutar desse seu amor, dessa sua compaixão. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele sabe das suas necessidades. Deus, Ele sabe das suas tormentas. Deus sabe do seu desespero. Ah, Ele sabe para te estender as mãos. E eu posso te dizer nessa manhã, você não está sozinho, a senhora não está sozinha, o senhor não está sozinho. Deus está aqui, Ele se faz presente hoje aqui, e Ele vai te ajudar de uma maneira que você nem imaginava. Oh Pai, nós queremos nessa manhã te entregar a nossa vida, te entregar o nosso coração, te entregar tudo que somos, tudo que nós pretendemos nas mãos do Senhor. Se você pode, coloque as mãos pertinho do seu coração. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Se você pode, cante assim comigo, ó. O meu Deus não faz pela metade, o meu Deus não faz pela metade. Não vou viver uma parte, por completo Ele fará. Se você pode, solte a voz, diga assim, ó: eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, não vou temer. O projeto vem de quem não erra, o projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Se você pode, coloque as mãos pertinho do seu coração, deixe bem pertinho, feche os seus olhos, não tenha vergonha de cantar não, eu vou te ajudar. Diga assim, ó: eu vou viver a totalidade da promessa. Eu vou viver
a totalidade da promessa. O Deus de obras completas, o Deus de obras completas, vai fazer cumprir na hora certa. Não vou temer, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Pois eu sirvo um Deus que é tão grande, em apenas um instante faz o impossível se materializar. Mais uma vez diga: eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Não vou temer, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Se você pode, cante assim comigo, diga: meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar, sei que por completo Ele fará. Eu sei que por completo Ele fará. Mais uma vez diga: meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar, eu sei que por completo Ele fará. Mais uma vez diga: meu Deus não falha, meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. Eu sei que por completo Ele fará. Meu Deus não falha, não. Eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. Sei que por completo Ele fará. Mais uma vez diga: meu Deus não falha, meu Deus não falha. Eu não vou duvidar, eu não vou duvidar. Sei que por completo Ele fará. Pra gente encerrar: eu vou viver a totalidade da promessa. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Não vou temer, não vou temer. O projeto vem de quem não erra. O Deus de obras completas vai cumprir na hora certa. Se você pode, com as mãos pertinho do seu coração, Jesus chega diante daquele homem e ali sobre ele faz uma loucura aos olhos humanos. Ele cospe ao chão e, após cuspir ao chão, joga no rosto daquele homem um pouco de lodo, um pouco de barro, e disse a ele: vai lá no tanque, vai lá, se lava, vai lá, se lava. E a Bíblia diz que imediatamente ele começou a enxergar. Em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, você vai começar a enxergar aquilo que aos seus olhos era impossível, aquilo que aos olhos da senhora já não tinha mais jeito. Sabe aquilo que para você não tinha mais saída? Sabe aquilo que você falou assim: ó, eu acho que não vai acontecer, meu filho, esse aí não tem jeito. Talvez você ainda insista em dizer: Saulo, mas você não sabe do meu problema. Fato. Mas talvez você já não saiba o tamanho do meu Deus, que é grande.
o meu Deus que cura o câncer, o meu Deus que cura a AIDS, o Deus que faz o cego enxergar, o Deus que faz o paralítico andar, o Deus que faz milagres, prodígios, o Deus que fez o mar se abrir, o Deus que fez o sol parar, o Deus que fez fogo do céu cair, o Deus que ressuscitou o morto. Esse é o Deus. Oh, meu irmão, se você crê, diga: eu vou ver o meu milagre. Diga isso. Diga: eu vou ver o meu milagre. Diga: eu vou ver o meu milagre. Declare. Não é errado, não. Não é errado você profetizar, não. Não é normal. Não é normal a nossa vida dar tudo errado, não. Tem que chegar uma hora de uma virada. Tem que chegar uma hora de mudança. Oh Deus, eu clamo a Ti, papai, para que milagres, para que prodígios, eles possam chegar. Se você pode, estende as mãos mais ou menos em direção da sua casa, mais ou menos. Isso é um ato de fé. Talvez fale: ih, Saulo, mas lá na outra igreja eu já fiz isso também. Esquece outra igreja, você está aqui agora. Estende a mão lá para sua casa. Você sabe quem que é o profeta dentro da sua casa? É você. Se você pode, diga assim: ó, eu sou, com mais fé, diga: eu sou profeta de Deus dentro da minha casa. Estende as mãos lá para sua casa e profetize. O que é profetizar? É determinar, é dizer: milagres vão acontecer na minha casa, é dizer: milagres vão acontecer na minha família. É profetizar dizendo: já deu certo, Jesus está visitando agora. Ah, meu irmão, não tenha vergonha não. Não, minha irmã, não tenha vergonha não. Fale, diga: Jesus está visitando a minha casa. Jesus está visitando a minha casa agora. Fale aí o nome do seu filho, fale o nome do seu marido, fale o nome aí. Se por favor alguém puder me dar um copo de água, por gentileza, se não for pedir muito. Estende as mãos lá e fala: Jesus, visita a minha casa. Se alguém tiver misericórdia aqui do servo, me dá um copinho de água, por favor. Estende as mãos lá para a sua casa e diga: minha casa é uma bênção. Diga: minha casa é uma bênção. Diga: o meu marido é uma bênção. Os meus filhos, ele está morando em outra cidade. Fale o nome dele. Fale o nome do seu filho aí. Pode falar, pode falar. Fale o nome do filho da senhora. Fale o nome do filho do senhor. Fale os nomes. A cada nome que você fala, Jesus está visitando. Jesus está visitando agora. Oh Pai, eu creio. Obrigado. Eu creio que o Senhor está visitando agora e está fazendo milagres. Se você crê, diga: o milagre de Jesus. Com mais fé, gente, diga: o milagre de Jesus está chegando na minha casa. Dê as mãos para a pessoa do seu lado aí. Fecha os corredores ali, por favor. Ô Pai, pega o microfone aí, me ajuda aqui, pelo amor de Deus. Dê as mãos aí a alguém do seu lado, por favor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Pega o microfone lá, pega lá o microfone. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim, fiel, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim, fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Declare comigo, talvez você não sabe a canção, eu vou te ajudar. Ela diz assim, ó: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Declare isso de coração. Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. Solte a voz e diga: Tu és fiel, Senhor, eu sei que Tu és fiel. E ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça,
promessa, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Deu para aprender o refrão? Vamos lá, bem bonito. Diga: tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, eu sei que és, e tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel, e ainda que eu não mereça, e ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. A Bíblia diz: o que dois ligarem aqui na terra seria ligado lá nos céus. Sabe qual que é o segredo de uma igreja que cresce? É uma igreja que ora. Oh, meu irmão, o que cresce a igreja não é pastor pregar bonito, falar bonito, não. É a oração. É a oração, é a igreja estar firme, é a igreja estar forte. Se você pode, ora pelo seu irmão aí agora. Ora pelo seu irmão, abençoe a vida dele aí agora. Senhor Jesus, meu Deus, sei que tu és, meu Deus, de misericórdia. E a sua misericórdia, meu Pai, ela é imensa. Ela tem andado de geração após geração. Senhor Jesus, pedimos ao Senhor, através, meu Deus, da nossa fé, que a sua misericórdia alcance cada irmão, e que assim, Senhor Jesus, o teu nome venha a ser glorificado através da vida de cada um. Porque quando os teus servos, teus discípulos, perguntaram para o Senhor quem pecou, meu Deus, o Senhor mesmo falou que não foi o pai, que não foi a mãe, mas foi para que se manifestasse a glória do Senhor. Então, meu Pai, que a glória do Senhor se manifeste sobre a vida de cada um irmão, meu Pai, para a tua honra, Senhor, e para a tua glória, e que cada um seja fortalecido, e que cada um seja renovado através do seu poder, através, meu Pai, do teu Santo Espírito, pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, em espírito, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, Rei dos Reis, Rei dos Reis, e Senhor, te entregamos nosso viver, para te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Quem crê
diga amém. Vamos dar uma linda salva de palmas a Jesus. Toda honra, toda glória seja dada a Ele, em espírito. Bateram palmas, assim comigo, ó. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Mais uma vez, em espírito, bem bonito, em verdade, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis, e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos dar mais uma vez uma linda salva de palmas a Jesus. E quem crê, diga amém. Amém. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que a gente pensa, do que a gente imagina. Amém. Olha para o seu irmão do seu lado e diga assim, ó, Deus é contigo. Fala para ele aí, Deus é contigo. Sente um pouquinho, gente, por favor. Muito importante esse primeiro pedaço, dá licença. Muito importante esse primeiro pedaço, a gente entender que tudo está no controle de quem? De Deus. Aí você foi ao médico, lembra que eu estava dando o exemplo do médico? Eu vou concluir aqui. Fui lá no médico. E que o médico fala para o senhor, olha, você vai tomar esse remédio, você vai fazer isso. Aí o que você faz? O que faz? Toma o remédio. Porque se você não tomar o remédio, eu não tenho moral para chegar lá no médico e falar, doutor, sabe o que é? Eu fiz aí o regime que o senhor falou, tomei o remédio e tal, mas não resolveu. Você tem moral para chegar lá. Agora, não adianta eu falar assim, doutor, eu voltei aqui porque eu continuo meio cansado, meio ofegante, e o peso não diminuiu. Ele falou assim, você fez o regime que eu te falei? Eu falei, não fiz. Você tomou o remédio? Não. Você foi para a academia? Você está fazendo a caminhada? Não. O que ele vai fazer comigo lá? Ele vai dar um chute, vai embora daqui, rapaz. Quando nós falamos com Deus e praticamos, entregamos nas mãos dele, a gente descansa. Diga glória a Deus. Diga assim, ó, agora, fala assim, ó, diga assim, ó, agora eu vou o quê? Descansar. Tire o foco disso. Porque você fica só com foco no filho, mas o filho, pastor, mas o filho. Deixa o filho. Agora confia em quem? Em Deus. E seu filho? Está nas mãos de Deus. Amém? Ah, mas é que o problema, você vive falando do problema para os outros. Você já não falou com Deus? Já ou não já? Agora está na mão de quem? De Deus. Aí vão te perguntar, e aquele problema? Ih, bichinha, já está tudo resolvido. Está nas mãos de quem? De Deus. Tudo está no controle de Deus. Gente, eu vou pedir para você já deixar a sua Bíblia aberta aí. Livro de João, capítulo 1. A gente vai meditar aqui. Livro de João, pastor Tiago, a gente conversava ontem à noite. Ficamos aí quase 2 horas falando, comendo e falando. A gente foi jantar e comia e falava. E a gente estava falando um pouco a respeito da palavra, conversando sobre a igreja. Eu separei aqui, abre aí João, você que tem Bíblia, né? Quiser abrir, João capítulo 1. Eu vou fazer um parênteses aqui no livro de Salmos. Livro de Salmos. Eu vou ler 2 versículos
Depois você pode anotar, se você, quando acabar o culto você me pergunta, eu te falo, ou põe depois lá no grupo da igreja, você pega lá, melhor, vou copiar ele aqui, ó. Depois você dá uma olhada lá no grupo da igreja, é os 2 versículos que eu vou falar rapidinho, vai ficar lá, é dois salmos, é o Salmo 115, versículo 3, fala assim: mas o nosso Deus está nos céus, e Ele faz tudo o que lhe agrada. Quando o salmista fala isso, que Deus está onde? Nos céus, e faz tudo o que agrada, não é o que agrada ao Saulo, é o que agrada a quem? A Ele. Nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. O outro salmo que eu trouxe aqui para a gente meditar é o Salmo 103, verso 19. Fala assim, ó: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus. Então, Deus está onde, gente? Nos céus. Por isso, quando a gente fala com Deus, a gente levanta o nosso rosto: Senhor, aí dos céus, lembra de mim, tenha compaixão. Então ele falou assim, ó: o Senhor estabeleceu no céu, o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Tudo está no controle de quem? De Deus. Queria bater nessa tecla hoje. Diga assim, ó, tudo, fala aí, diga: tudo está no controle de quem? De Deus. Você pode repetir isso? Eu vou ser chatinho hoje. Posso repetir? Diga assim, ó, tudo. Se o senhor não repetir, eu não vou parar. Vai, diga tudo. Fala para ele, se ele não repetir, eu não vou parar. Fala para o seu marido aí. Fala para ele, repete aí, homem. Oxe, estou falando sozinho. Diga assim, ó, tudo está no controle de quem? No controle de Deus. Tudo, 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 tudo. Saulo, mas você não sabe como está lá no emprego. Fica tranquilo, está no controle de quem? De Deus. Saulo, mas o governo... Calma, relaxa, bebê. Está no controle de quem? De Deus. Depois da tempestade vem o quê? A bonança. Aqui em Cruzeiro chove? Chove ou não chove? Aí quando chove, o céu fica escuro. Aí chove para sempre. Uma hora a chuva o quê? Ela passa. Aí vem um sol bonito. Tudo é passageiro. Dias bons estão vindo. Amém? Tudo tem um tempo. Tem o inverno. Aí no inverno a gente sente frio, agasalha mais. Daqui a pouco é primavera? Não é primavera? Vem a primavera, as flores bonitas. Eu viajo, pego muita estrada, eu vejo os ipês bonitos. Daqui a pouco, depois da primavera, vem o quê? Vem o verão, a hora de a gente descer para a praia, aproveitar um pouco. Tudo tem o seu tempo. Olha o que diz aqui no livro de João. Obrigado, viu? Livro de João, deixa eu abrir a minha aqui também, senão não vai funcionar, né? Eu falei João o quê, gente? Eu falei 1? Certeza? Vou pegar o esboço aqui, vai que estou ficando meio louco. Idade, gente. É todo dia que você faz 40. João 1. Vou voltar aqui. Eu coloquei João 8, é João 1. Ó, no versículo 1 também, não vou me estender, tá bom? Não vou me estender. João 1, verso 1, ele fala assim, ó: no começo, talvez você fale assim, Saulo, mas a minha Bíblia está diferente. É que a linguagem é diferente. Estou lendo na linguagem dos dias de hoje. Algumas palavras estão diferentes. Se você sentir dificuldade, só olhar para essa televisão aí, e aí se acompanha junto. Ó, no começo, aquele que é a palavra já existia. Algumas Bíblias vai falar verbo. Essa palavra verbo, ela vem do grego que significa logos. O que seria o logos? É o próprio Deus. Então, vou traduzir aqui para nós hoje, ó. No começo, aquele que é a palavra, ou aquele que é Deus, já o quê? Já existia. Então, ninguém inventou Deus, ninguém criou Deus, Deus já existia. Quem que nos fez? Nós somos obra de quem? De Deus. Às vezes eu olho para algumas pessoas que fazem tanta maldade, eu falo, não é possível que esse cidadão é obra de Deus. Mas é, meio desviado. A gente vai consertar isso, amém? Então ele fala aqui, ó, no começo, aquele que é a palavra, já o que, gente? Já existia. Ele estava
com Deus, e era quem, gente? Era Deus. Então, João aqui traz uma revelação para a igreja, que quando Jesus vem à terra, não é simplesmente só mais um homem, mas sim a encarnação do Deus vivo. Deus pisou aqui na terra, se sujeitou a estar nesse corpo de homem. Aí ele fala aqui, verso 2: desde o princípio, a palavra estava com quem? Com Deus. Quem que é a palavra? Se a gente pegar lá no princípio, no livro de Gênesis, como que Deus fez para fazer a terra e tudo que há nela? Através do que, gente? Me ajuda aí, através do que, igreja? Da palavra. Então ele disse que haja luz, e houve o que, gente? Houve luz. Ele disse que haja separação do dia e da noite, que haja separação da terra e do firmamento. Tudo foi através do quê? Da palavra. Então Deus é a palavra. Aonde o Saulo quer chegar? Verso 3: por meio da palavra Deus fez todas as coisas. Lê em voz alta aí verso 3, vamos junto aí, por meio da palavra Deus fez o quê? Grava isso. Ele não fez alguma coisa, ele fez o quê? Todas. Gente, e o que Deus fez é perfeito, ou não é? Vamos lá, nós somos ou não somos perfeitos? Somos. Ao final do dia, você precisa colocar um pouco de gasolina aí para você andar? Não, você não precisa plugar na tomada, o celular chega no final do dia, deixa eu pôr o negócio para carregar, senão não funciona. Somos obra de um Deus que é maravilhoso. A gente conclui aqui, verso 3, por meio da palavra, Deus fez todas as coisas, e nada do que existe foi feito sem ela. Quem é ela? A palavra. Tudo que Deus fez foi através da palavra. Versículo 4, a palavra era a fonte da vida, e a vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Tem um exemplo que eu dei outro dia para uma pessoa. Quando você está num ambiente escuro, no quarto, e você acende uma luz, o que acontece com o escuro? O que acontece? Ele vai embora, ele desaparece. Você está lá no quarto, eu estava esses dias deitadinho lá, descansando, aí minha mãe entrou no quarto, ela, meu Deus, abre essa janela. Eu, não, abre aqui, aí abriu, pão, bateu um solzão. O que era escuro virou o quê? Virou claridade. Esse é o Deus a qual nós servimos, que aonde Ele chega, existe luz, amém? Só que esse Deus, a senhora não pode conhecer só de ouvir. Muita gente conhece de ouvir. Quer te dar um exemplo? Quem aqui já ouviu falar do nosso presidente, Luiz Inácio Lula da Silva? Você nunca ouviu falar dele? Não? Você não gosta dele, não? Não, gente, não é política não, calma, relaxa. Não, aqui no altar, eu, Tiago, nós não defendemos política, pode ficar tranquilo, é uma pergunta. Eu estou falando que é uma pessoa conhecida. Você já ouviu falar do Lula? Nunca ouviu falar? Quem que é o Lula? Presidente do nosso país. Você já ouviu falar dele? Você sabe que ele não tem um dedo? Sabe? Você sabe que ele tem uma voz meio rouca? Se você ouvir a voz dele com o olho fechado, você conhece? Conhece ou não? Conhece. Mas você já tomou um café da manhã com ele? Você já sentou para falar com ele? Eu falei isso no outro culto, numa igreja lá. A mulher falou assim, ainda bem, porque se eu ver ele, calma, relaxa, é só um exemplo. Então quando nós falamos de algumas pessoas que têm fama, autoridade, a gente já ouviu falar no jornal, na televisão, pessoas que conhecem. Só que nós, ou pelo menos eu, Saulo, nunca sentei. Ô, seu Lula, vamos tomar um café? Não sei se ele gosta de café com leite, café mais frio, se ele gosta de mais pingado, eu não sei, eu não conheço. Conheço de ouvir falar. Onde o Saulo quer chegar com isso? Muita gente
dentro da igreja, tá? Até quem sobe no altar conhece Deus de ouvir falar. Já ouviu falar, já ouviu uma pregação, já testemunhou um milagre, quem sabe já até recebeu uma bênção, mas nunca teve intimidade com Ele. Então, quando nós falamos da palavra, eu não preciso só da palavra por causa de uma bênção. Eu não estou preocupado em receber um dinheiro, receber um benefício. Eu estou preocupado em ter intimidade com Deus. Amém? E quando você tem intimidade com Ele, gente, você não precisa de mais nada. Eu já ouvi gente falar assim, não mexe com o fulano, porque o fulano conhece o vereador tal. Não mexe com o Beltrano, porque ele conhece o juiz tal. Tá bom, conhece, mas às vezes é até amigo, que pode beneficiar. Diga assim, nós conhecemos a Deus. Fala aí. Oxe, fala, você não conhece não, mas diga, nós conhecemos a quem? A Deus. Não se preocupe em conhecer o prefeito, às vezes é uma boa pessoa. Não se preocupe em conhecer o fulano, o Beltrano, o deputado. Não, que eu sou amigo do policial, eu sou amigo de Seja amigo de Deus, daquele que tem a palavra. Amém, gente? Olha o que ele diz mais aqui, verso 4. A palavra era a fonte da vida. Esse é o segredo. A fonte da vida está onde? Na palavra. Aí diz mais aqui, para a gente continuar. A palavra era a fonte da vida. E essa vida trouxe o que, gente? A luz para as pessoas. Eu saí hoje um pouquinho atrasado, saí de lá era umas 5h20, né, pai? 5h30 mais ou menos. Aí a gente vem na rodovia, na Dom Pedro, e ela tem uma parte que é bem escura. Sabe como que eu consigo trafegar nessa rodovia? Porque na frente do carro, o que você acha que tem lá? Um farol. E esse farol é uma luz que ilumina o meu caminho. É isso que Deus quer ser para a gente. Uma luz para iluminar o quê? Os nossos caminhos. Independente do político, independente de como esteja o país. Mas o país está quebrando. Eu tenho na minha frente uma luz que vai iluminar os meus caminhos, que mediante a crise, mediante a problemas, mediante a notícias ruins, mediante a tudo que está dando errado, eu tenho a luz. Amém? E a nossa luz funciona, gente. Amém? É o que eu falei agora há pouco. Quando está chuvoso, mesmo que a nuvem esteja cobrindo o sol é tão forte que mesmo em dia de chuva, o dia continua claro. Mesmo em dia nublado, o dia continua o quê? Iluminado. Esse é o Deus que você serve, iluminado. Vai ajudar os seus caminhos, mas você precisa ter intimidade. O problema é, todos têm o farol, só que falta o mecanismo de você virar a chave. Eu entro no meu carro à noite, eu preciso virar um botão. Se não virar o botão, a luz não acende. Preciso colocar lá no automático, porque quando for à noite, ele acende. E Deus esteja na sua vida em todos os caminhos. Amém? A gente conclui aqui, verso 5. A luz brilha, aonde, gente? Na escuridão. Vamos trazer uma didática bem simples. Luz, Deus, trevas, a gente bate na boca, diabo. Quando existe luz, as trevas, ela dissipa, ela vai embora. Só que essa luz, ela quer estar com você 24 horas por dia. Eu não vou lá naquele lugar não, porque disseram que aquele lugar não pode. Outro dia, eu vou contar um negócio aqui, depois eu tenho que editar isso para não colocar. Eu tenho um cliente, que ele é macumbeiro. E eu não sabia. Ele me ligou numa sexta-feira. Saulo, está ocupado? Eu falei, já finalizei, preciso de um serviço seu. Vem aqui em casa, preciso ir para um lugar. Sexta-feira. Eu falei, estou indo aí, vai para lá, vou para Campinas. Fui lá no condomínio, como o senhor está? Tudo bem? Me ajuda a pôr uns negócios ali no porta-mala? Ajudo, eu achei estranho, uma mala pesada, negócio. Coloquei, o senhor vai aonde? Eu te falo o caminho. Sabe o que era? Eram as oferendas que ele ia oferecer lá no despacho. Tudo numas caixas lá. O negócio está pesado, esse bode é do bom. Imagina,
será que eu vou ter medo? O macumbeiro entrou no meu carro. Eu sou a luz. Diga assim, ó, eu sou a luz. Fala aí. 24 horas. Ele falou, Saulo, me leva de novo. Vamos embora de novo. Pagando é meu trabalho. Eu recebo para isso e cobro bem. Ó, o valor é tanto, fica tranquilo. Deu até uma gorjeta que eu ajudei a carregar o bode lá. Eu pus lá no porta-mala. Ué, se nós somos luz, não precisamos nos preocupar com bobeira. Ai, sexta-feira a escada, não posso passar abaixo da escada. Para com isso. Eu sou luz. Amém? Só que se você não tiver um encontro com Deus, se você não tiver uma experiência, chegava lá na hora, mas o que é isso aí? Não, é o bode que eu vou levar. Não, é o bode, sai fora, eu vou embora. Cruz, credo. Não tem perigo. Se a gente tem a luz, as trevas o quê? Dissipa. Eu falei para minha mãe, outro dia, depois passou esse cenário, eu fui levar essa pessoa no aeroporto, aí ela falou assim para mim, nossa, eu ando com você, eu sinto uma paz. Ela sente o quê? Uma paz. Eu falei, a senhora gosta de ouvir o quê? Lá no rádio, assim, o ar-condicionado está ligado em tanta temperatura, a senhora gosta de ouvir o quê? Não pondo louvor, coisa de crente, qualquer coisa. Essa é da boa mesmo. Não pondo coisa de crente, qualquer coisa. E aos pouquinhos eu vou levando o quê? A luz. Fala para o Senhor, diga assim, ó, nós somos a luz. Fala aí. E a luz dissipa o quê, gente? E quem que é essa luz? O próprio Jesus, a palavra. Aí eu concluo aqui, ó, verso 5, senão eu demoro muito. A luz brilha na escuridão. E a escuridão não conseguiu, o quê? Apagar. Se você tem Jesus, vai ter dias difíceis? Vai ou não vai? Vai ter dias de trevas? Vai. Mas no dia das trevas vai ter o quê? Uma luz. Eu não sei se você já viajou para a praia. É por aqui que desce para o litoral norte. Você passa dentro de um túnel infinito de acabar. Quando você volta da praia. Eu voltei um caminho novo esses dias. Tamoios? Eu não lembrava então o nome. Eu estou voltando da praia e fiz um caminho novo. O ex me mandou nesse caminho novo, não conhecia. Já fez esse caminho já ou não? Já? Não sei se eu estiver falando errado, o senhor já me corrige. Aí você entra num buraco assim, ele vai fazendo uma curva para a esquerda infinita. E vai. Eu falei, meu Deus, eu não conhecia o caminho. Não chega. Aí lá no final do túnel tem o quê? Tem uma luz. Eu posso estar na escuridão, posso estar passando os piores dias da minha vida, com doença, com problema, com adversidade. A luz está lá no final do túnel. A gente vai chegar lá. Amém? Ele vai iluminando o que, gente? O caminho. Aí versículo 6, é 6 agora que falta? Houve um homem chamado João, houve um homem chamado João, que foi enviado por Deus, para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e o quê? E crer nela. Eu não quero que você tenha pacto com a igreja. Eu não preciso que você tenha uma carteirinha, sou membro da igreja. Não, isso é bobeira. Eu quero que você tenha compromisso com Deus. Amém? E quando vir o problema, diga assim para o seu irmão, vai vir problema. Fala para ele aí. Fala para ele, diga assim, ó, vai vir problema. E quando vir o problema, você vai ficar como? Tranquilão. Eu estou tranquilão, estou numa boa, estou na luz do meu Senhor. Amém? Tranquilo. Mas o problema é grande. Deus é maior. Agora, posso te dizer uma coisa? Você acha que eu me desespero? Eu, Saulo? Muito. Pensa numa pessoa, não desespera, dona Néia? Ou não? Um monte, ela está até rindo ali, ó. Sou ansioso. E não é pouco não, é bastante, dona Néia? Muito. Às vezes eu estou lá, minha mãe, o que você tem? Não, mas estou pensando, tranquilo, o que você pregou? Aí ela dá um puxão de orelha em mim, o que você está fazendo? Você não falou de que Deus é... Tranquilo. Às vezes, a falta de a gente se aproximar de Deus nos traz desespero. E como que eu vou alimentar estar forte? Ouvindo louvor, ouvindo a palavra. Gente, se você se deixar levar pelo mundo, não precisa de uma semana não, é 2 dias.
É 3 dias, você já está desanimado. As músicas que tocam hoje, ou é de corno, ou é que não vai dar certo, ou é que você vai sofrer, que a vida é assim. Se desliga do mundo, se liga numa conexão direta com quem? Com Deus. Não estou dizendo que você vai carregar a Bíblia debaixo do braço, que você vai ser o crentão, não. Mas cuide dessa luz, para que ela não se apague. Amém? Eu quero encerrar aqui. Eu ia fazer mais um comentário, mas por causa do horário, que horas são já? Perdi noção da hora. 10 horas já. O pastor Tiago briga comigo. É sério, ele falou que tem que ser culto rápido. Eu demoro muito, né? E quando a gente fala disso, eu lembro da história das virgens. Que umas tinham o azeite e as outras não tinham. As que não tinham azeite, o que aconteceu com a luz dela? Se apagou. Essa luz pode apagar? Pode ou não? Pode. Pode ou pai? Pode apagar? Pai, quantos anos de evangelho já? Quantos anos está na igreja? Só para contar um negocinho. Sabe quem que levou a véia para a igreja? Foi o pai. Ele foi primeiro para a igreja. Você está velho, hein? 40 e pouco, 50 anos de igreja. Nessa jornada, pai, você viu gente desistir? Viu? Gente desistir? Parar no meio do caminho? É mesmo? Porque a luz o quê? Apagou. Mas por que a luz nossa não pode... Como fazer para essa luz não apagar? Tendo azeite, tendo comunhão, tendo oração, tendo jejum, tendo intimidade com quem? Com Deus. Saúde, cuidado para você não se entregar para as paixões do mundo. Nesse período, nessa jornada, o meu pai viu a minha luz se apagar. Eu ia na igreja, lembra, mãe? Eu ia na igreja, eu era usado na igreja. Aí eu virei a cabeça. Falei, não vou mais. A senhora lembra disso aí? Não vou mais para a igreja. Minha mãe, vamos para a igreja. Eu falei, não vou, estou revoltado, não vou mais para a igreja. E minha mãe continuou orando, até que um dia a luz o quê? Acendeu de novo. Não deixe a luz o quê? Se apagar. Eu tive a pior experiência da minha vida. Até então, eu nunca tinha colocado um copo de bebida na boca. Aí a luz apagou, foi fazer merda. E aí tive decepções, problemas horríveis, até que eu lembrei do quê? Da luz. Diga assim, não vou deixar a minha luz o quê? Se apagar. Não deixe. E como que essa luz apaga? É igual, você já fez churrasco já? É igual o carvão. Quando ele está pertinho ali, ele vai o quê? Vai pegando. Aí no churrasco, afasta uma brasinha lá. O que acontece com ela? Ela apaga. Eu preciso estar perto do braseiro para que essa luz, esse fogo não se apague. Amém? Eu quero encerrar. Queria ler isso de novo. Ó. Qual o último versículo que eu li aí? Ih, pulou aqui. Cruz credo, saiu daqui. Ó. João 1, versículo qualquer? 7. Não, então volta um aí, ó. No 6. É isso? Eles ficaram com medo. Não. João, é isso mesmo? Caramba, foi em Lucas, não vai dar certo mesmo. João, capítulo 1. Fiquei sem internet, acabou, não tem, não carrega. Olha ali, ó, João 1, 6. Houve um homem chamado João que foi enviado por Deus para falar a respeito da luz. Ele veio para que por meio dele todos pudessem ouvir a mensagem e crer nela. Pulou. 8. João não era a luz. Pegaram aqui? João, lê lá comigo, ó. João não era a luz. A luz não é o pastor Tiago. A luz não é o Saulo. A luz não é a igreja. A luz é o próprio Deus. Amém? Não se preocupe em ser amigo nosso. Não se preocupe em ser amigo de quem? De Deus. Porque se amanhã o pastor Tiago subir aqui e notar a gente, ó, o Saulo não veio mais. E Deus abençoe. Se ele não veio mais, ele que se cuide para que a luz o quê? Não se apague. Eu lembro, quando eu estava na igreja, aí uma pessoa falou assim para mim, Saulo, você ficou sabendo? Eu falei, do quê? Tinha um bispo da igreja que eu gostava muito dele. O bispo falando de tal saiu. Eu falei, não acredito. Aí eu fiquei triste.
Aí o meu pastor falou, por que você está triste? Foi porque eu gostava muito dele. Eu falei assim, mas não se cuide não, porque senão você vai para o mesmo caminho. Se preocupe, porque a luz, João não era o quê? Não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. Eu não sou a luz, eu não sou o exemplo. Gente, se você andar comigo, você vai ver que eu tenho um monte de defeito. Eu tenho mais erros do que acerto. Mas se eu e você estiver pertinho dessa luz, a chama não vai se apagar. Amém? Não deixa a chama o quê? Apaga. Quer ver o exemplo? Vamos orar? Você conhece alguém que vinha aqui na igreja e hoje não vem mais? Assim, alguém que vinha na igreja? Quanto tempo a gente tem de igreja aqui? Vamos lá, me ajuda aí. Mais ou menos. Uns 7 anos. Nesses 7 anos, você lembra de alguém que vinha aí e aí, do nada, brigou com alguém, ficou triste, achou que foi injustiçado, não vou mais, e não vem mais? Quem conhece? Você conhece alguém? Você vê, não é para falar nome não, gente. Você conhece alguém, não conhece? A luz o quê? Apagou. Mas por que a luz apagou? Por causa do pastor? Não, porque deixou de cuidar daquilo que era mais precioso, que é a nossa alma. Amém? Não olha para ninguém, não olha. As pessoas vão te desapontar. Diga assim, o Saulo, fala aí. Fala não para falar, o Saulo vai te desapontar. E muito. Eu vou te desapontar. Às vezes eu vou falar coisa que você não gostou. Eu vou te desapontar. Mas a luz jamais vai te decepcionar. Amém? Sentado mesmo, fecha os seus olhos um pouquinho. Pode ficar sentadinho mesmo. Pai. Senhor, às vezes a gente encontra desculpas para algumas situações, encontra algumas desculpas. Eu não vou mais por causa disso, por causa do que o pastor falou, por causa do que disseram. Mas nós agora queremos dizer ao Senhor, não deixa, papai, não deixa essa chama se apagar. Não deixa, Senhor Jesus, eu me distanciar do Senhor. Eu já fiz isso uma vez, eu fiz uma burrada. E achei que sabia o que estava fazendo. Mas eu te peço, papai, não deixa a chama se apagar dentro de nós. É o que eu peço ao Senhor nessa manhã. Se você pode, repita assim comigo: Senhor Jesus, que a sua luz esteja dentro de mim. Diga: Pai, eu te entrego a minha vida, o meu coração nas suas mãos. Se você pode, cante assim comigo, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Me ajuda aí, diga assim, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Mais uma vez, porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Pra gente encerrar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Só a igreja, a ele a glória,
a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Sentado, se você puder, coloque a mão pertinho assim do seu coração. Se você puder, feche os seus olhos um pouquinho. A Ele a glória, a Ele para sempre. Não fale nada. Você sabe o que está te afastando de Deus. Você sabe. Eu não sei. Eu sei o que eu, Saulo, preciso fazer para não me contaminar com o mundo. Às vezes, rede social, às vezes, as músicas, os programas de televisão, a nossa alma, ela tem necessidade de se alimentar. Sabe por que você come? Sabe por que você sente fome? Porque alguns receptores no seu cérebro recebem uma informação que o seu corpo está fraco. Aí você vai lá e come. A alma também tem fome. E sabe como que o mundo aí fora está alimentando a alma? Com rodeio, com festas, com séries, filmes, novelas, internet, rede social. E você vai alimentando a alma, alimentando. Aí quando você vem à igreja, a sua alma está tão cheia de coisa do mundo, que aí o pastor fala: canta, irmão, canta, e você não quer cantar. A sua alma já está cheia. Louva, irmão, louva, fala que você ama a Deus, aí você não quer orar. Depois de um belo almoço, você não vai numa churrascaria, você não vai num rodízio, você não vai. O que eu vou fazer num rodízio depois de almoçar? Rasgar dinheiro, não funciona. Enquanto você estiver cheio das coisas do mundo, você não entende do que eu estou falando. Se você não se esvaziar, se você não tirar de dentro de você esse lixo, não tem como limpar a casa. Acredito aqui que eu tenho homens que ajudam as suas esposas nos afazeres. Eu fico às vezes com vergonha em casa. Hoje eu moro com os meus pais, e quando eu penso, eu vou dar uma força lá, vou lá lavar a louça. O meu velho já lavou toda a louça. Deixa aí, pai. Não, já lavou. Ele ajuda, tira o lixo. Não tem como limpar uma casa sem tirar o lixo. E como é gostoso, né? Tá numa casa limpinha, num ambiente limpo, é maravilhoso. Deixa esse lixo, abandone esse erro, abandone essas más companhias. Eu não sou a luz, mas vim trazer a mensagem da luz para aqueles que querem ouvir. A Ele a glória.
sempre, amém. Só a igreja para a gente encerrar. A Ele tá bonito, tá bonito. A Ele a Ele a glória pra sempre, amém. Quem crê diga amém. Amém. Ou você se enche das coisas de Deus, ou infelizmente você não vai entender nada do que a gente tem falado. É ou quando o pastor vinha aqui pregar, fala, nossa, o pastor está falando, não aguento mais ele falar, falou demais já. É porque já está o quê? Cheio. Já foi na casa de alguém depois do almoço, a pessoa, come, senta aí, vamos almoçar. Não, obrigado. Não, come, não. Dá para comer depois de almoçar? Não, você não consegue. Precisa se esvaziar das coisas do mundo e se encher das coisas de Deus. Amém? Eu estou alguns dias sem vir para cá. Tem algum recado para dar que eu estou por fora? Alguma coisa? O pastor Tiago falou? Vai ser semana agora? Culto de homens? Quinta. Comunhão? Quinta. É isso? Da noite. Quinta, 8 da noite. E o das mulheres? Também. Só que separado. Legal. Que bom. Combinado então. Dá o recado. Legal? Queria que você fizesse parte disso. Eu falava ontem com o pastor Tiago. A gente estava batendo um papo. E eu gostaria que você tivesse um coração aberto para com a obra de Deus quando nós falamos de caridade, falamos de ajudar a obra. Gente, de verdade, eu sou transparente a isso. Eu, Saulo, não faço a obra por dinheiro. Nós não estamos aqui para ganhar dinheiro, porque se fizesse por dinheiro, aqui hoje a igreja já não estaria mais. Fazemos a obra porque entendemos que fomos chamados para levar o quê? A luz. Eu sou igual a João, não tenho as qualidades de João, mas a minha função é levar o quê? A luz. E a sua função é de ajudar a comunidade. Às vezes, como você pode. Aqui, nós não vamos pedir para você vender a sua casa. O pastor falou para você vender a sua casa? Ele falou para você pegar um salário e dar na igreja? Não, a oferta é algo de amor, de contribuição. Sabe que eu vi essa cena essa semana? Eu estava parado, não sei se você conhece São Paulo, ali na região do mercado municipal, na Avenida do Estado. A parte da tarde fica alguns moradores de rua, um pessoal mais simples. E tinha uma mãe, junto com uma criança, pedindo ajuda, esmola, e ela estava num carro na frente. E eu vi uma moça abaixar o vidro. Eu falei, nossa, perigoso, a gente não abaixa o vidro ali. A gente tem receio de ser assaltado. A mãe abaixou o vidro, eu estou deduzindo porque eu não estava do lado, eu estava meio de longe. E aí uma criança que estava dentro do carro entregou para uma outra criança um chinelo. Estou deduzindo aqui na minha cabeça que a criança viu, ou a mãe viu, uma outra mãe com uma criança descalço, num calor, e ela falou assim, filha, deve ter falado, ou a criança sentiu no coração ali, e entregou o chinelo ali para aquela criança que estava na rua. E foi uma cena bonita, porque a mãe abaixou o vidro de trás, e a menininha entregou o chinelo para outra menininha. Aí a menina colocou no pé assim, e mostrou para a mãe o chinelo. Imagina, é um ato simples, não é simples isso? Mas imagina o valor que gerou dentro daquela criança. Alguém me ajudou. Quando você ajuda a obra, você não está ajudando o pastor. Porque, de verdade, se não ajudar, a igreja fecha, a vida segue ou não segue? Segue ou não segue? Segue. Mas quando você faz voluntariamente, de coração, a ajudar, sem preocupação, mas o que será que o Tiago vai fazer com o dinheiro? O que será que o irmão faz com o dinheiro? Quando você tem essa malícia, é melhor que não faça, não dê. Mas seja generoso em seu dízimo, em sua oferta, em contribuição. A Bíblia diz que aquele que dá é muito mais abençoado do que aquele que recebe. E eu tenho uma coisa comigo: quem planta, colhe, e quem dá também
recebe. Sentado mesmo, fecha os seus olhos, ocupe a sua cabeça. Pai, as pessoas que agora vão apresentar os seus dízimos, as suas ofertas, os seus donativos, não deixe faltar nada para eles. Que o Senhor possa, papai, abençoar, abrindo portas, trazendo, Senhor Jesus, recursos, trazendo, papai, bênçãos, que a sua misericórdia esteja sobre a vida deles, que nunca falte nada, mas que o Senhor possa retribuir muitas vezes mais. E quem crê, diga amém. Lá em 2 Coríntios 9:7, eu estou aqui na versão NVI, cada um deve decidir no seu coração o quanto doar ou quanto dar. Não é por obrigação, é por livre, espontânea vontade. Não contribua com relutância ou por obrigação. Se você tiver que fazer uma oferta ou um donativo, porque o Tiago insistiu, porque a gente falou, é melhor que não faça. Faça de coração. Deus vai multiplicar, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Na medida que a gente planta, a gente também colhe. Amém? Se você quiser, sai do seu lugar. Eu trouxe hoje o dízimo, Saulo, a oferta, eu quero ajudar a obra de Deus. Queria que você colocasse aqui dentro do gasofilaço. Nós vamos fazer já a oração para ir para casa, 10h30. Vamos fazer a oração para nós ir para casa. Glória a Deus. Então não tinha mais nenhum recado mesmo? Não, era isso só? Se você puder ficar um pouquinho de pé, a gente vai orar o Pai Nosso. Está preparado ali o cafezinho, dona Néia? Tá no esquema lá? O café? Já ajuda ela lá, dá uma força lá, vê o que precisa lá, o que falta. Vamos fazer um cafezinho ali, um momento de comunhão agora. Pai, obrigado por a sua misericórdia. Queria que irmão Edinaldo, pega o microfone ali. Pega o microfone ali para fazer uma oração para abençoar essa semana para a gente. Por favor. Sobe aqui no altar comigo aqui. A gente vai abençoar a sua semana, que essa semana seja de bênçãos. Amém, gente? De misericórdia, de portas abertas. Pai, que o Senhor possa abençoar e que a oração do teu servo agora venha de encontro à necessidade de todos. Por favor, irmão. Senhor Jesus, somos gratos a Ti, Pai, por essa semana agora que está se iniciando, Senhor. Obrigado por tudo que tem feito em nossas vidas, temos essa palavra abençoada nesse dia de hoje, Senhor. Que nós possamos ser luz a sair dessas portas, Senhor. Não só luz aqui dentro, Senhor. Para que nós possamos ser essa luz que brilhe, Senhor. Brilhe forte para as pessoas que não conhecem o verdadeiro Evangelho. Senhor, nós somos gratos, Pai, por cada um que aqui esteve nessa manhã, por cada um que se dispôs a estar aqui, Senhor. O Senhor falou, tocou no coração, Senhor. Aquelas pessoas que entrou com uma enfermidade, Senhor, são curadas daqui, que nós creamos na Tua palavra. Em nome de Jesus. Eu te agradeço por tudo que tem feito. Amém. És fiel em todo tempo. Obrigado. Em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pra gente orar o Pai Nosso, diga: és fiel em todo tempo, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que eu tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Pra gente encerrar, mais uma vez, és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei
Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra do mal, pois teu reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. E quem crê, diga amém. Vamos dar mais uma vez uma linda salva de palmas.